Olá, Dr. Rogerinho, seja bem-vindo ao canal Dr. Rogério Curso Almeida, nosso canal de muita informação, de muito conteúdo para você. Sejam bem-vindos, estamos gravando o nosso 58º vídeo, tá certo? Sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso canal. E hoje tema sério, tema de pediatria, tema de área médica. Dr. Rogerinho aqui se apresentando a vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que aparece no dia a dia de nossas vidas, certo? O tema de hoje da nossa área médica, assim como anteriormente a gente expôs para vocês no Em Pauta todos os temas que a gente ia poder abordar nos nossos vários quadros que a gente tem. O tema de área médica e tema de pediatria, nós falamos que nós íamos abordar o conteúdo, um assunto muito importante chamado de sinusite. Tema sério, né? É um tema muito importante para o nosso dia a dia e por isso que a gente está aqui com um estilo mais sério, para que a gente possa abordar bem este tema. E agora a gente vai começar a falar nada mais nada menos do que um assunto muito corriqueiro, um assunto que aparece no dia a dia, em todas as nossas vidas, tá certo? Todo mundo praticamente sabe o que significa isso. Nosso assunto de hoje, particularmente, a gente vai falar sobre sinusites. Então a gente vai dar uma breve definição da aula para que se torne um conhecimento, para que todos possam ter atitudes para poder estar frente a frente com este tipo de doença chamada de sinusite. A sinusite nada mais é do que um processo inflamatório das mucosas dos seios da face, tá certo? Nada mais nada menos, seios da face que estão na região do nosso crânio, tá bom? Presente nas maçãs do rosto também, tá certo? Ao lado do nosso nariz, tá? Então a gente tem seios paranasais, seios frontais, por isso que a gente chama de seios, porque são estruturas, certo? Que estão presentes na cavidade do nosso rosto, na nossa face, perante o nosso crânio, tá bom? Então uma definiçãozinha rápida aí do que significa sinusite, que nada mais é do que um processo inflamatório, tá certo? Bom, como é que a gente pode ter como fatores de risco importantes para a gente poder saber se a gente está com sinusite ou não? Um dos fatores assim mais importantes, antes de mais nada, a gente precisa dar uma nomenclatura, uma classificação para a nossa sinusite, tá certo? Nesse 58º vídeo, o que significa? A sinusite, ela é classificada em dois tipos. Ela é classificada em um tipo agudo e um tipo crônico. Como é que a gente sabe se a sinusite é aguda? A gente sabe se a sinusite é aguda quando ela está presente com menos de 12 semanas, tá certo? Então são episódios de sinais e sintomas que ocorrem dentro de 12 semanas, que são praticamente 3 meses. A partir do momento que esses quadros, esses sinais e sintomas começam a se prevalecer por uma quantidade de tempo maior do que 12 semanas, a gente chama de sinusite crônica. Então, dois tipos de sinusite. A sinusite aguda, com um tempo menor de 12 semanas, aproximadamente 3 meses, e a sinusite crônica, que são episódios que duram mais do que 4 meses, né? Mais do que 3 meses, que é mais do que 12 semanas. Então, essa é a denominação que a gente dá para a sinusite crônica. Então, só para a gente classificar, sinusite aguda, sinusite crônica, sinusite aguda, período inferior a 12 semanas, período máximo ou maior do que 12 semanas, sinusite crônica, tá? Dos sinais e sintomas que a gente tem presentes na nossa vida. Quais seriam os fatores de risco que poderiam trazer a sinusite? Primeiramente, poeira, tá? Um ambiente que se encontra bem cheio desse tipo de contaminante, que é uma poeira, ele pode prevalecer uma incidência de sinusites nas nossas vidas, tá certo? Segundo, tabagismo, o fumo. O fumo pode levar tanto para quem fuma, como para aquele fumante passivo, que é aquela pessoa que participa do cigarro de quem está fumando, também a um quadro de sinusite. Poluentes, vindos de fora principalmente, gases tóxicos também podem fazer com que nós tenhamos quadros de sinusite. Cheiros, odores muito fortes, como por exemplo desinfetantes muito fortes,
cloro, tudo isso também pode predispor a uma sinusite. Ar-condicionado também pode predispor a sinusite. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele retira a umidade do ambiente, para ele poder refrigerá-lo. E o que a gente tem que fazer? Utilizar uma água, um líquido. Às vezes eu até falo para as mães aqui, peguem uma toalha molhada, coloquem dentro dos quartos, ou às vezes uma bacia com água. É importante que tenha um ambiente umidificado ao ligar o ar-condicionado. A gente sabe que a gente vive em cidade litorânea, um clima super tropical, então o que acontece? A gente necessita do ar-condicionado, né? Para a gente poder passar frente a esses verões aí de temperaturas de praticamente 40, 45 graus, que são muito suportáveis. Então assim, a gente precisa às vezes ter o ar-condicionado, mas a gente precisa manter esse ambiente umidificado, porque o ar-condicionado, ele rouba a umidade do ambiente, tá certo? Então um dos fatores é o ar-condicionado também. Outros, baixa imunidade. Por exemplo, aquelas pessoas que se alimentam muito mal, que tem déficit de vitamina A, déficit de vitamina B12, déficit de vitamina C, déficit de vitamina D, déficit de vitamina, todos os tipos de vitamina podem predispor também a um quadro de sinusite pela baixa imunidade. Doenças como pessoas imunodeprimidas, que possuem HIVs, doenças como AIDS, predispor pela baixa imunidade. O estresse também faz com que a nossa imunidade abaixe. Pode acarretar também uma doença infecciosa. Aliás, a sinusite ela pode ser causada por fungos, por bactérias e por vírus, tá certo? A maior parte das vezes ela é causada principalmente por bactérias e por vírus, tá certo? Dois tipos de agentes etiológicos, de causadores, de micro-organismos que pode causar a sinusite bacteriana. Principalmente o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus, que são dois tipos de bactéria. Alguns tipos de fungos também, de uma grande variedade, e também uma sinusite viral pode ser causada também por resfriados e gripes mal curadas, tá bom? Então isso é uma prévia, é só um banho de informações, assim, bem suave, para que todo mundo aprenda o que é a sinusite e como a gente poder combatê-la. Bom, temos uma definição, demos os tipos de sinusite, demos os fatores de risco, vamos partir agora para os sinais e sintomas. Poxa, mas doutor Rogerinho, como é que eu faço? Como é que eu sei diagnosticar a sinusite? Gente, a sinusite, ela é apresentada através de uns sintomas e de sinais, principalmente febre, tosse, tá? A tosse principalmente crônica, tá bom? Cefaleia, que é dor de cabeça intensa, aquela sensação que parece que a gente tem um ar-condicionado na cabeça, de tão pesado que fica, tá? Lacrimejamento dos olhos, dores de ouvido, dores de garganta, ressecamento nasal, tudo isso pode ser sinais e sintomas da sinusite, tá certo? Bom, quando a gente percebe que a gente está com um período de febre por mais 2, 3 dias, o nariz entupido, aquela dor de cabeça insuportável, a gente começa a falar pelo nariz, gente, é hora de procurar um pronto atendimento. Porque a gente pode estar decorrente de uma sinusite viral, de uma sinusite fúngica causada por um fungo, ou às vezes até sinusite causada por uma bactéria. E aí exige um tratamento mais eficaz, tá certo? Então, dados esses sinais e esses sintomas, a gente precisa ficar alerta, de olho aberto, para que se houver qualquer tipo de alteração que seja significativa, como febre maior do que 2, 3 dias, um mal-estar muito grande, às vezes confusão, tonturas, dores de cabeça insuportáveis que não melhoram com analgésicos, que às vezes a gente está acostumado a se utilizar, o que a gente tem que fazer? Procurar um pronto atendimento, procurar uma ajuda médica para que a gente possa sanar esse tipo de sinais e sintomas e receber o devido tratamento. Bom, nos direcionamos para o pronto atendimento, vamos ter uma avaliação com o profissional da área da saúde. Geralmente se pode procurar ou um clínico geral nos casos dos adultos, ou ainda um pediatra no caso das crianças, ou ainda um otorrinolaringologista, que é uma especialidade médica que trata doenças do ouvido, do nariz e da garganta, tá? Ele tem um nome comprido, mas é uma especialidade muito importante para que se trate
um tipo de sinusite, tá certo? Bom, vamos ao pronto atendimento, o colega vai avaliar este paciente, esta pessoa vai relatar os seus sinais e sintomas. No caso de uma criança, a mamãe vai relatar o que está acontecendo com a criança. Aliás, sinusite em criança não ocorre antes dos 2, 3 anos de idade, porque elas não têm os seios paranasais formados. Então não tem como acumular secreção para que a gente possa falar que existe sinusite. Eu ouço várias vezes pessoas falando que a criança de 1 ano, de meses, tem sinusite. Isso não existe. Tá certo? O que ela pode ter, às vezes, é uma inflamação das vias aéreas superiores, mas não uma sinusite. A sinusite, ela só aparece após praticamente os 2 ou 3 anos de idade. Tá certo? Bom, isso é só uma curiosidadezinha para a gente poder ficar um pouquinho melhor informados. Aí o nosso colega, o profissional da área de saúde, ele vai e atende esse paciente, repergunta os sinais e sintomas. Eu sempre falo que importantíssimo na área médica é a gente fazer perguntas, é a gente fazer uma boa anamnese, que é a história do paciente. Não adianta só pedir exames, nós precisamos saber o que está acontecendo. Então o paciente vai relatar: olha, doutor, estou com uma dor de cabeça importante, eu tenho uma saída de uma secreção meio amarela esverdeada pelo nariz, eu tenho também febre mais do que 2, 3 dias, eu estou sentindo dor de garganta, dor de ouvido, entupimento nasal direto, tenho uma tosse também que está persistente. Aí o colega que está avaliando já vai ficar mais ou menos, né, ouvindo o que a pessoa está relatando e vai poder dar seguimento a esse processo todo para poder se descobrir se trata realmente de uma sinusite, tá bom? Gente, quando esse paciente ele foi avaliado pelo profissional da área da saúde, este profissional da área da saúde, ele vai avaliá-lo primeiro de uma forma clínica, fazendo todos os seus exames clínicos, verificar o ouvido, verificar, por exemplo, a orofaringe, a garganta desse paciente, né? Vamos ver se ele não está com algum pico febril no momento, para poder solucionar também esse tipo de sinal que pode aparecer, tá certo? Mais ou menos, ele já com praticamente um diagnóstico feito de sinusite, ele vai também procurar fazer alguns exames que possam relacionar esse quadro. Então, pode ser pedido exames laboratoriais, por exemplo, o hemograma, para poder ver se existe um foco infeccioso, para a gente poder diferenciar a sinusite viral da sinusite bacteriana e poder fazer o devido tratamento, né? Podemos também solicitar um raio-x de seios da face, para a gente poder ver se tem acúmulo de secreção aqui nessa região, para poder dar o diagnóstico de sinusite. Podemos também nos valer, às vezes, de uma tomografia computadorizada de crânio, para poder, que também faz diagnóstico de sinusite, tá certo? Podemos também, às vezes, em alguns casos, principalmente de sinusite crônica, fazer um exame que chama de endoscopia nasal, que é uma nasofibro endoscopia, tá certo? Para a gente poder ver se existe algum tipo de mucosa infecciosa, inflamatória, para a gente poder dar prosseguimento ao diagnóstico da sinusite, tá certo? Então, os exames mais importantes seriam esses, claro, além do exame clínico. Feito o diagnóstico através dos exames, anamnese, história do paciente, exames subsidiários, por exemplo, raio-x, tomografia, ou às vezes até endoscopia, nos casos, às vezes, otorrino que pede essa endoscopia nasal, né? Para poder verificar realmente se existe a presença da sinusite, a gente vai partir para o tratamento. O tratamento, ele vai ser de acordo com o agente. Então, se é um agente viral, não existe um tratamento, tá certo? Mais sintomáticos, né? Analgésicos para as dores, fez um hemograma, viu que não é infeccioso, não vai tratar com antibiótico. É um caso viral, então não precisa ser tratado com antibiótico. Mas no caso de fazer este tipo de hemograma, ou então fazer o raio-x e ser diagnosticado, o paciente já tem toda aquela história daqueles sinais e sintomas, vamos então tratá-lo como uma sinusite bacteriana. Precisa ser utilizado o antibiótico, tá certo? Que essa bactéria seja o mais rapidamente exterminada, porque uma sinusite mal curada pode ter como consequências graves
principalmente otites secretoras, tá? Aquelas otites, aquelas inflamações do ouvido com saída de secreção, e às vezes até uma meningite. Então é um quadro que precisa ser muito bem diagnosticado, tá bom? Para ser feito devido tratamento e não expor o paciente a riscos que possam mais para frente poder afetá-lo, tá? Então, como eu falei para vocês, demos uma prévia aí do que significa sinusite, quais os tipos de sinusite, os fatores de risco, como é feito o diagnóstico, quais os sinais e sintomas. Demos também uma prévia do tratamento e agora a gente vai falar um pouquinho da prevenção, tá? Bom, a prevenção, gente, como é que nós fazemos a prevenção da sinusite? Eu sempre falo aqui para todas as mães, gente, vamos nos acostumar a umidificar o nosso nariz. Mucosas nasais secas predispõem a vírus, bactérias e fungos, e isso pode trazer doenças, principalmente como a sinusite. Então nós precisamos umidificar o nosso nariz com soluções salinas. Existem no mercado farmacológico vários tipos de soluções salinas, tá certo? Na base de cloreto de sódio a 0,9%, tanto em conta-gotas, como também em spray, ou às vezes até em soluções, tá bom? A gente pode também fazer uma solução salina. A gente pode colocar 1 litro de água, uma receitinha caseira. A gente coloca uma colherinha de chá de sal, mistura bem, tá certo? Porque senão essa mistura não ficar homogênea, ela não ficar totalmente diluída, o sal ele acaba lesando a mucosa nasal ainda mais, pode ter até um sangramento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Aliás, a sinusite, nos casos de epistaxe nasal, que é um outro tema que a gente vai ver mais posteriormente, o que acontece? Ela precisa ser avaliada, tá, por um otorrinolaringologista, que é um profissional dessa área, para poder ser investigada melhor. Pode ser causas simples, mas pode ser causas graves. Então a gente precisa estar sempre atento a tudo isso, tá bom? Prevenção, umidificação das nossas mucosas, limpeza e asepsia do nosso lar, da nossa casa, evitar o máximo que a gente puder contaminações, tá certo? A gente precisa manter a nossa casa bem higienizada, porque isso predispõe a bactérias. Casa aberta, clareou o dia, vamos abrir as janelas, deixar o sol entrar, tá certo? Utilizar o ar-condicionado com locais que tenham algum conteúdo que possa umidificar esse ambiente, porque o ar-condicionado ele rouba a umidade do ambiente, e isso não é bom, tá? Porque provoca o ressecamento das nossas narinas. Evitar o tabagismo dentro de casa. Quem tem o hábito de fumar é lavar a boca, nariz, mãos constantemente. Aliás, a gente precisa ter o hábito de lavar as mãos. São as nossas mãos que muitas vezes levam a contaminação para os nossos narizes e podem causar principalmente sinusite, tá? Outros casos também, às vezes, a gente confunde muito rinite com sinusite, né? Rinite é doença do nariz, sinusite é doença dos seios da face, tá bom? Então existe uma diferença aí. Uma rinite alérgica maltratada, ela pode fazer com que surja uma sinusite? Pode. Uma gripe, um resfriado, como falei anteriormente, também podem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, prevenção, alimentação saudável. Pessoas que se alimentam mal têm imunodepressão da sua saúde, o organismo está sempre em estresse, ele acaba sempre deixando com que algumas bactérias entrem e ele não consiga combater, porque ele não tem defesa no organismo, falta de imunidade, e isso não é bom. Então vai o recado aí para todas as pessoas, crianças, adultos, jovens, adolescentes, idosos, nós precisamos fazer uma alimentação saudável, tá bom? Gente, falei para vocês, não é uma aula, deu 19 praticamente minutos de vídeo, tá bom? Como eu falei para vocês, tema de área médica, tema de pediatria, é um tema muito sério. Dr. Rogerinho aqui, Dr. Rogério Corso Almeida, ele se encontra num estilo mais sério para estar apresentando para vocês este conteúdo de uma forma muito boa para que vocês possam aprender um pouquinho mais esse nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos ao canal do Dr. Rogerinho. Dr. Rogério Corso Almeida se apresentando aqui com todo carinho para vocês. Nosso tema de hoje, sinusite, tema de área médica, um tema muito sério e a gente precisa falar sério sobre este tema para que vocês possam cada vez mais aprender um pouquinho sobre este tipo de sinal e de sintoma que é a nossa sinusite. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação aí, deem o seu like.
inscrevam-se no nosso canal e a gente logo vai estar gravando mais vídeos. Muito obrigado. Um abraço a todos.